Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Bom, se a gente está interessado em aprender a se comunicar e expressar os nossos sentimentos efetivamente, a gente tem que conhecer um conjunto de preceitos, um conjunto de valores que estão por detrás da comunicação. De verdade, realmente, o que faz a comunicação ser digestível ou não, tá certo essa palavra? Tá, né? Português de Portugal? Português do Brasil, eu acho que tá mais ou menos. Ok. Digerível? Melhor? Ok. O que faz a gente ser capaz de lidar com a comunicação ou não está exatamente no que a gente vai dizer ou na emoção que a gente tem, mas está num conjunto de valores que estão por detrás daquilo que a gente pensa. Vou explicar. Quando o Swami Dayananda conversa lá com a senhora que não acredita em meditação, entende? E ele trata ela como uma igual, não como uma aluna dele, como alguém que ele está orientando para se tornar uma pessoa melhor. Mas ele trata ela como uma pessoa igual. Esse nível de respeito que ele oferece à pessoa é o que faz a pessoa entender que ele não está tentando colocar lá para baixo ou se colocar para cima através desse diálogo. Qualquer coisa que você falar, até passa o sal, né? Se você falar passa o sal, de uma maneira que a outra pessoa se sinta inferior a você, já era. Se você falar, né? Passa o sal, ao oposto, de maneira que ela se sinta superior a você, também dá uma zica. A gente também não está afim desse tipo de conexão. Claro que algumas pessoas estão esperando alguém fazer isso para se sentir superior e abusar, mas pensa bem, ninguém vive em paz, cheio de puxa-saco, subordinados, não dá. Você precisa ter o seu espaço. Então, eu quero me conectar com as pessoas com um determinado tipo de atitude, com um determinado tipo de espírito. As pessoas não entendem o valor disso. Então, a única forma que a gente tem realmente de mostrar isso para as pessoas é contando as histórias, né? E como que a diferença de visão muda tudo. Bom, quais são os paradigmas? Quais são esses valores que a sociedade passa para a gente ao longo da nossa vida e que a gente vive baseado nesses valores e que são valores totalmente furados? Essa que é a chave. Se a gente entender isso, metade do caminho já foi. Observa só. Tinha uma menina, então, a irmã caçula de vários irmãos, e que ela ia se casar. E que o casamento dela, então, foi marcado, ela resolveu se casar em outro país, e ela estava na dúvida se realmente os parentes dela iriam querer ir no casamento dela, porque todo mundo não tratava ela muito bem, ela era a caçula, renegada da família e tudo mais. E ela não queria passar esse vexame com ela mesma e com as outras pessoas, de convidar as pessoas e as pessoas não irem. É óbvio, né? Então o que ela faz? O que todos nós faríamos, né? Ela, fala que vai ter o casamento, né? Coloca sem muita expectativa que as pessoas queiram ir. E coloca, olha, no mês que vem, a gente vai estar fazendo uma festinha, né? Vai ser uma festinha de casamento, tá? Uma festinha de casamento, uma festinha. E vocês todos estão... e aí é isso, eu estou fazendo a minha festa de casamento e vai ser não vai ser uma coisa muito grande, vai ser uma coisa simples. Tá. Aí o pai escuta aquilo, ele fica até triste. Ele fala, poxa,
eu acho que a minha filha vai casar. Eu acho, porque não dá para entender do que ela está falando. Eu acho que a minha filha vai casar. E liga para o filho mais velho. Você falou com a sua irmã? Ah, eu falei sim. E aí? Eu acho que ela vai casar, não é? É, vai casar. Ela te convidou? Ela falou que ia ter a festa, tal, mas falou que era uma coisa simples. Ela me disse que ia ter a festa, mas que ela ia estar muito ocupada. Mas pensa bem, o que vai fazer o irmão, fora os outros membros da família, né? O irmão e o pai. O pai vai falar com o irmão. Eu acho que a sua irmã não quer que eu vá na festa de casamento dela. Né? Porque, afinal de contas, quem convida alguém para uma festa de casamento assim? Eu acho que vou casar. Vai ter uma festa. Ah, festa de casamento. Não faz isso. É o pai tem que ser a primeira pessoa a ser convidada, sei lá, na etiqueta. Pelo menos no Brasil, né, a pessoa ia se sentir muito mal. Aqui em Portugal tenho certeza que também. Aí daqui a pouco a mãe fala: olha, acho que a sua irmã está muito triste. Eu estou indo lá no casamento, mas ninguém está indo. Eu falei assim, olha, mas alguém avisou que o casamento ia acontecer? Eu não recebi convite. Eu recebi como é que se diz? Um invite do Google Calendar, sabe? Eu falei, como é assim, casamento? Não pode ser esse invite do Google Calendar. E naturalmente, o que vai acontecer? Ela só vai reforçar a visão que ela tem de toda a família, que ninguém gosta dela, porque ninguém vai nesse casamento. Ninguém quer ir num casamento sendo convidado pelo Google. Ninguém vai. Ninguém vai no casamento que a pessoa não diz, eu vou casar, estou feliz, olha, vou te contar uma boa notícia, vou casar, então, não, né? Cadê? Como é que pode? Mas porque dentro dela, ela tem uma forma de pensar e uma forma de agir. E ela tem um medo do que as pessoas, como as pessoas vão reagir diante da vida dela, de não ser aprovada, de não ser querida, de não ser um monte de coisa. E ela tem 2 caminhos a escolher. Na verdade, a escolha não é muito deliberada, né? A pessoa faz o que ela acredita. Mas ela tem 2 caminhos para escolher, mesmo assim. Um é ela chegar e convidar como se estivesse convidando um amigo. Né? Um amigo que não tenha nada a ver com a família dela, que seja do trabalho. Como que ela convidaria? Você nem sabe o que aconteceu. Né? Eu fui me pedir em casamento, eu vou casar, não sei o quê, e tal. E todo mundo, né, tem oportunidade de celebrar junto com ela. Ou ela tem outro caminho de ser low profile, né, de falar de uma outra maneira, para evitar muitos danos e perpetuar para sempre, entende, esse desamor que ela guarda dentro dela. Porque num casamento, se eles não forem, ela vai se lembrar para sempre que a família não foi no próprio casamento. Qual das 2 opções ela deve seguir? Depois que a gente olha de uma certa perspectiva, é tão óbvio, né, que tipo assim, é óbvio que ela tem que falar que vai casar direito, para as pessoas poderem... Mas não é o que a pessoa acredita. Existe algo dentro da gente, existe um medo dentro da gente que faz a gente adquirir uma outra postura. Ninguém está errado, ninguém está certo, não é esse o ponto, entende? O ponto é, eu não tenho como satisfazer a minha necessidade de ser amado se eu não dou a oportunidade para outra pessoa me amar. Eu não tenho como satisfazer a minha necessidade de ser escolhido se eu não dou a opção da outra pessoa escolher. Então eu vou chegar, por exemplo, pro meu marido e vou falar assim, olha, hoje à noite vou sair na casa da ciclana e voltarei muito tarde. Sotaque português. Voltarei muito tarde. Você vais me buscar? Vais? O que a pessoa vai fazer? Né? É um ultimato, claro que ele vai dizer, vou, claro que vou, sempre busquei, por que você está me perguntando? Aí ele vai, infeliz. E ela volta, infeliz também. Porque necessariamente, uma pessoa que está indo buscar a gente através de um ultimato não preenche a nossa necessidade de ser querido e respeitado. Pensa bem. A pessoa vai chegar lá, por que ela está lá? Porque eu mandei. Aí vai falar com as amigas. Você tem certeza que ele vem te buscar? Tenho sim, eu falei para ele vir, ele vai vir. Você vai ver. Aí ele foi. Aí ele entra infeliz no carro, bate a porta. Né? Demoraste. Desculpe. Voltou para casa. Cadê? Como é que é possível ser feliz? De verdade, como é que é possível ter uma troca? E a gente vai dizer, a culpa é do marido porque chegou atrasado? Claro que não. Claro que não. A culpa é da esposa? Não, a culpa não é de ninguém. Existe um fantasma no ar onde se acredita
que eu posso dar um esporro em alguém, que eu posso colocar uma pessoa contra a parede e se sentir amado ao mesmo tempo. Não tem como. A hora que você põe a faca no pescoço de alguém, acabou. Mesmo que ela vá buscar e chegue 15 minutos antes, você não se sente feliz. Não tem como. É impossível. É mentira. Chegou antes 15 minutos. Por que ele chegou? Porque ele me ama? Não, porque eu mandei. É óbvio. Entende? Então, e ele? Como que ele se sente? Ele sente o quê? Ele sente, tipo, tudo bem. Ele vai dizer assim, ele tá com os amigos no bar. Pessoal, agora eu tenho que sair porque ela combinou comigo que eu tenho que buscá-la. Pô, mas você não vai tomar mais uma cerveja? Não vai não sei onde? Mais uma taça de vinho? Poxa, hoje é o dia do nosso encontro, da turma. Não, eu combinei. E sabe, é melhor eu fazer as coisas certas. Sabe? Olha o sofrimento. É melhor eu fazer as coisas certas. Aí ele sai. Como que ele vai... O máximo que ele vai fazer, sabe o que é? É dizer assim, não, ela também me... Mas você não é infeliz com essa sua esposa, não? Olha só a sua situação. Não, mas ela também me ajuda muito. Ou seja, os dois ficam se sacrificando. O relacionamento de duas pessoas não é feito na base do sacrifício. É mentira. Eu não quero ninguém sofrendo por mim. Mentira. Toda vez que alguém sofre por mim, eu sofro junto, eu não fico feliz. Imagina que você sabe que o seu marido veio te buscar da festa e que ele veio o caminho todo chorando porque ele queria ficar mais tempo com o pai dele. Pode não ser com os amigos, com o pai dele. Como que você se sente esperando ele chegar? Não se sente bem. Claro que não. Você se sente um lixo, um peso para outra pessoa. Porque eu não quero ser fonte de dor para uma outra pessoa, eu quero ser fonte de felicidade. Eu quero que ela venha me buscar feliz que está vindo me buscar. Só que para ela me buscar feliz, eu não posso pedir com a faca no pescoço. Eu tenho que pedir dando a ela a opção de não vir, por exemplo. Então eu posso dizer, olha, estou indo para a casa da Florinda, porém vou voltar muito tarde. Você gostaria de me buscar? Pausa. Mas isso dá muito medo. Né? E se ele disser que não? O que vai acontecer? E se ele disser que não? O que pode acontecer se ele disser que não? Eu vou contar para você. Só tem uma coisa que pode acontecer se ele disser que não. O quê? Você ser feliz. Só. Porque se ele disser que não, se ele não tiver a fim de te buscar, você também não quer que ele busque. Pensa bem. Eu quero estar do lado de uma pessoa que não quer estar do meu lado. Você quer ir ao cinema comigo, João? Não quero. Então vamos mesmo assim? Não, então não vai. Você fica aí, eu fico aqui. É uma premissa básica. Então, o que eu perco quando eu coloco a faca no pescoço? Eu perco a real possibilidade de ouvir o outro. Porque a outra pessoa, se ela está casada comigo, se ela, sei lá, trabalha comigo, se é um amigo, seja lá o que for, ela está fazendo aquilo ali porque ela gosta de mim. E se ela gosta de mim, é natural que ela queira estar do meu lado. E se eu convido ela, é natural que ela queira. E se ela não quiser, porque ela tem um outro motivo qualquer. E se eu não escuto esse motivo qualquer dela, por que ela iria escutar o meu? Por que ela iria me buscar? Então, observa. Por mais que, logicamente, pareça que faça todo sentido a maneira como a gente se coloca, pressionando a outra pessoa, obrigando ela a fazer as coisas porque ela tem que fazer, ninguém quer realmente viver essa energia. A gente, de verdade, não precisa viver essa energia. Mas tem certas coisas na vida, né, que a gente tem que fazer. Mentira. Mentira. A minha avó. Isso é verdadeiro. Engraçado que esse foi um dos exemplos que o professor Marshall deu numa das aulas dele, mas a minha avó é exatamente a mesma história. A minha avó, que hoje já está bem velhinha, depois que o meu avô faleceu, ela veio morar com a minha família, que eu não ia morar sozinha. E eu acho que até por uma questão assim de contribuir, ela aprendeu a cozinhar. Ela não cozinhava, cozinha muito bem. E cozinhou para a família inteira. Durante muitos e muitos anos. Aí meus pais se separaram.
Minha avó foi morar sozinha. E morando sozinha, ela não tem ninguém para quem cozinhar. E a gente, todo mundo preocupado com ela, né? Olha, ela tá lá sozinha, ela não tá cozinhando para ninguém, né? O que ela vai fazer da vida? O que ela não sei o quê? Depois de alguns anos, né, a gente encontrou com ela de novo e ela passou pelos processos dela e ela falava, eu não quero mais cozinhar. Eu falei, mas você sempre cozinhou, mas eu não gosto de cozinhar. As pessoas nem acreditavam. Ela estava falando, mas ninguém acredita. Porque como que pode uma pessoa que não gosta de cozinhar ter cozinhado por 40 anos? Como? Eu não gosto de cozinhar. Não, vó, só um nhoque. O nhoque dela é maravilhoso. Faz um nhoque para mim. Não gosto. Olha, eu vou fazer, mas ó, é a última vez. Aí ela fez. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, amanhã vamos jantar fora todo mundo? Aí eu falei, mas por que minha avó não faz a comida? Aí minha mãe, por quê? A sua avó não quer mais fazer a comida. Eu falei, vó, você não quer cozinhar? Eu nunca gostei de cozinhar, eu cozinhava porque eu tinha que cozinhar. Revelação. Revelação. Aí eu falei, como assim? Né? Porque você vive tanto tempo ali naquela coisa e a pessoa cozinhando e ela vivendo. Como que você se sente depois disso? Primeiro você se sente mal. Eu senti feliz de saber. Mas se sente mal, você pensa, caramba, durante todo esse tempo, quantas vezes eu pedia para ela e ela quase que uma obrigação para ela fazer o que ela tinha que fazer. E ela estava ali trabalhando e etc. para descobrir que ela não gosta. Aí eu falei, vó, me explica isso. Aí ela contou essa história toda que eu contei para vocês, que ela não sei onde, que foi assim que ela descobriu que era como ela contribuía, mas que agora que ela não precisa, ela não quer mais fazer, pelo amor de Deus. Aí a gente ficou feliz, entendeu? Leva ela para jantar, para sair, e ela tá bem. Ela tá bem, ela não precisa cozinhar. De verdade, ela nunca precisou. Ela se colocou numa situação onde ela achou que aquilo ali fosse a saída para a vida dela, porque era a única opção que ela tinha de verdade. E então, foi o que ela fez. Mas o peso de você fazer uma coisa que você não quer é muito grande. É tão grande que eu não quero uma pessoa do meu lado que faz aquilo que não quer fazer. Imagina uma empresa, né? Você monta um espaço de yoga, aí tem uma recepcionista que não quer ser recepcionista. Adivinha o que vai acontecer? É a única opção de emprego dela. Eu tenho que fazer porque é a única coisa que eu sirvo, que eu quero, que eu sei é ser recepcionista, mas eu não gosto de ser recepcionista. Vai perder todos os alunos. Lá no centro do Rio de Janeiro, tem um espaço de uma loja de joias, no Shopping da Gávea, de uma amiga minha. E não ia bem as vendas não iam bem. Até que um dia, um outro amigo meu também foi lá, fez uma consultoria para ela e falou, olha, você tem que trocar a vendedora. Porque esse trabalho de vender joia é um trabalho muito desgastante, principalmente no início, onde não vem muita gente na loja, a pessoa fica sentada o dia inteiro sem fazer nada. E quando a outra pessoa chega lá dentro, ela já está destruída. O dia inteiro, sabe, com uma energia baixa e tudo, você precisa de uma pessoa que tem um espírito diferente, tem um outro estímulo para trabalhar, que não seja só o dinheiro. Até porque no começo não vai dar tanto dinheiro, comissão de um lugar que está começando. Aí ela fez um revezamento, ela fez um revezamento com as alunas dela, que ela dá aula, né, de como fazer joias, e a que vendesse mais tinha direito de acompanhar o processo de produção da próxima linha de joias. O lugar começou a dar certo. Pensa bem, primeiro porque agora não é a mesma pessoa todo dia, já dá uma diminuída na carga, né, de você ficar lá sentado o dia inteiro. Segundo que quando chega alguém para comprar, aquela pessoa sabe contar até a história do anel, como ele foi desenvolvido, foi baseado em quê, por que ele é mais caro que o outro e tudo mais. Terceira pessoa tem um estímulo ali que não é puramente financeiro, de vender a qualquer custo. Né? Ela está envolvida com aquele processo todo. E não tenho nem dúvida que esse lugar vai dar certo. Por causa da filosofia por detrás do mecanismo que está ali. Qual que é a diferença entre essa vendedora e a outra vendedora que está ali tentando vender joia a todo custo para ganhar dinheiro? É só a filosofia por detrás. É o que as duas pessoas acreditam. O que você acredita quando você se relaciona com o seu marido, com o seu esposo, com
com a sua esposa, com os amigos, o que você acredita? Você acredita realmente que tem como eu fazer um ultimato para outra pessoa e eu ser feliz? Se eu acreditar nisso, aí então eu tenho toda uma linha de abordagem. É a péssima vendedora. A vida vira uma vida de péssimo vendedor. Todas as vezes que eu vou me conectar com as pessoas, eu estou tentando obrigar elas a fazer uma coisa que elas não querem. Eu não me sinto amado, nem elas. Ou eu posso ir para uma outra linha filosófica, entende? Que é uma linha que preserva o livre-arbítrio. Que é uma linha que entende que eu só tenho como atender às minhas necessidades humanas quando eu dou a outra pessoa o direito de ser um ser humano. E o direito de ser um ser humano inclui o quê? Liberdade, desejos diferentes dos meus. O que mais? O direito de mudar de opinião. Isso é uma coisa muito importante. Você disse que ia me buscar. Agora você não vai mais. Ué, eu mudei de opinião. Eu disse que eu ia, mas agora eu não quero ir. Qual é o problema? Mas eu contava com isso. Ok, então vamos pensar como resolver esse problema. Talvez eu te busque. Mas eu não vou te buscar porque eu disse que ia buscar. Eu vou te buscar porque você é minha esposa e eu quero o seu bem. Eu não estou te buscando com base no que eu disse. Né? Afinal de contas, a gente sempre mudou de planos. Desde que começou a vida, a gente só erra os planos. Né? A gente planeja e erra. Não, os swamis são muito bons nisso. Né? Eles têm a capacidade de dizer, eu mudei de ideia. Swami, quanto tempo vai durar o curso? 3 anos. Foi assim o meu curso. 3 anos e 3 meses e 3 dias. Bom, tá bom. Então fomos lá, planejamos tudo. Chegou lá no meio, estava faltando, sei lá, 1 ano para acabar o curso. Ele falou, pessoal, não vai acabar em 3 anos e 3 meses. A gente vai precisar, acho que, de uns 3 anos e 8 meses. No final durou 4 anos. Mas, Swami, o senhor disse que foi 3 anos e 3 meses. Ele falou, então, há 2 anos atrás eu disse que eram 3 anos. Agora eu digo, faltam mais 2 anos. Qual o problema? Qual o problema? Por que uma pessoa não pode mudar de opinião? Não é um conceito interessante? Porque a gente segura essas coisas dentro da cabeça e na hora de se comunicar com a outra pessoa, a gente usa argumentos que são totalmente idiotas. Você disse. E daí que eu disse? Isso não é um campo de concentração? Eu disse baseado no que eu acreditava, no que eu via. Agora a situação mudou, eu estou vendo de uma maneira diferente. E eu não estou tirando a minha responsabilidade dos compromissos que eu assumi. Vamos ver o que eu tenho para fazer. Agora, eu ter medo de me colocar de uma maneira diferente porque eu disse uma coisa antes, é totalmente de encontro com a minha necessidade de me colocar como um ser humano. Porque um ser humano muda de opinião. E se eu sou um ser humano, e para eu me comunicar com você, eu tenho que fingir que eu não mudo de opinião, então esse relacionamento vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado. Há 20 anos atrás, você disse que ia ficar comigo para sempre. Caraca, 20 anos atrás, eu nem sabia como que essa pessoa era de verdade, nem ele sabia como eu era. Agora a situação é completamente diferente. Há 20 anos atrás eu disse. E agora? Agora você vai ter que viver. Então, se eu quero ter o prazer de me casar toda semana, né? Pode fechar. Então, se eu quero ter esse prazer de me sentir escolhido, escolhida toda semana, de estar do lado de uma pessoa que me respeita, que me protege, etc., eu vou ter que estabelecer com ela um tipo de relacionamento, até mesmo no trabalho. A gente não está falando só de relacionamento afetivo, não. Onde as pessoas sejam livres. Então a recepcionista está aqui, ela chega, você vê que ela está nervosa, o que você vai dizer para ela? Olha, você está insatisfeita? Está tudo bem? Tipo, eu sei que você disse que quer trabalhar aqui e tudo mais, a gente também quer, mas se você não quiser, está tudo bem. Sabe, eu quero que você trabalhe feliz, eu não quero pressão. Da mesma maneira, eu quero que você esteja do meu lado feliz. Eu quero que você me busque feliz. Não é porque eu quero que você me busque. Não, eu quero você feliz. Essa é a minha proposta dentro dos meus relacionamentos. Antes de você me buscar, eu quero que você seja feliz. Porque me buscar
infeliz, eu volto de táxi. Sai mais barato para mim, não financeiramente, mentalmente. É muito mais barato. É muito mais barato ficar sozinho do que ficar com alguém que gostaria de ficar sozinho. É muito mais barato. No final das contas, a gente descobre que essa máxima, vê só, é uma máxima que a gente nunca imaginaria dizer, mas é uma máxima muito verdadeira. Eu não quero que ninguém faça para mim aquilo que a pessoa não quer fazer. É uma grande descoberta isso. Eu não quero que ninguém faça nada para mim, zero, que essa pessoa não queira fazer. Se essa pessoa não quiser fazer, eu quero muito que ela não faça. O custo é muito grande. Cozinhar para uma família durante 40 anos não querendo cozinhar faz de todo jantar um inferno. Pensa nisso que eu estou dizendo. Qual é o custo disso? Como que eu posso dizer que eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer. Não tem que fazer. As pessoas vão ter que descobrir um jeito. Elas têm necessidades, elas vão ter que descobrir um jeito de suprir essas necessidades. Mas quando você fizer a conta no final, todo mundo tem que fazer aquilo que quiser fazer. Ou seja, ninguém tem que fazer nada. E essa é uma verdade. Agora, as pessoas têm objetivos. As pessoas têm necessidades. Quando você vê uma pessoa, imagina assim, você está com o seu pai, como eu já tive com o meu, doente, e ele precisa que alguém pegue um remédio para ele na farmácia. Você pega, não pega? E você vai dizer, eu tenho que pegar o remédio porque meu pai está doente? Não, eu quero pegar o remédio. Eu quero por quê? Porque agora eu estou inteiro. Eu estou inteiro aqui na frente dele, eu vejo que ele tem uma necessidade, como um ser humano, eu tenho o desejo de contribuir à vida dele. Natural. E quando falaram assim, você tem que ficar levando remédio para o seu pai, não, eu quero levar. Não tem problema nenhum. A mesma situação, se o meu pai me tirar o livre-arbítrio, eu não compro remédio. Porque você, não sei o quê, eu te cuidei todos esses anos, meu filho, agora você tem que vir aqui, porque o papai está precisando, e não sei o quê, não sei o quê. Caraca, como é que pode uma pessoa ser desse jeito? Você tira, quando você coloca a faca no pescoço da outra pessoa, você tira a possibilidade da pessoa sentir prazer em viver com você. A possibilidade da irmã se sentir querida porque todo mundo quer ir no casamento dela, ela tira. Quando ela não fala que ela vai casar e se expõe para outra pessoa. Quando ela não dá a possibilidade da outra pessoa ser livre, ela está destruindo o próprio prazer que ela tem dentro das relações. Então, a primeira coisa que a gente tem que sublinhar 2 vezes dentro das nossas relações é essa mudança geral de visão. Eu quero estabelecer uma relação com as outras pessoas de forma que nós dois sejamos livres. De forma que eu preserve a humanidade dela e ela preserve a minha humanidade. Essa é a única maneira que tem, é o único jeito de eu ter as minhas necessidades humanas atendidas. A outra pessoa também tem que ser um ser humano. E a gente tem que poder estar falando no mesmo nível. Então, esse é o primeiro preceito importante para a gente entender esse processo de comunicação. E nos próximos tempos a gente vai aprender de uma maneira mais prática. Onde que estão os furos na hora de se comunicar? Onde que a gente rouba essa liberdade da outra pessoa, o direito da outra pessoa de ser aquilo que ela é? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om